queridos, vamos começar a nossa jornada, né? Ou vamos continuar ela com Zoe, a própria vida de Deus. Estamos desfrutando, né? Degustando desse livro maravilhoso. Eu creio mesmo que tem sido um degustar, né? desse conteúdo. E na verdade o que a proposta, né, da vida de Deus é que nós desfrutemos dela mesmo, né, dessa vida dele, a essência do próprio Deus que está em nosso coração. Uma vez que nós nascemos de novo, nos apropriamos, né, e eu gosto mais de pensar, nós somos apropriados dessa vida, né, nós somos cercados por ela, nós somos abraçados por ela. E então esse livro nos convida mesmo a entender o que é a vida de Deus, a essência da vida de Deus, como ela está presente, por que ela está presente na nossa vida e como ela pode se desenvolver. Então temos visto isso desde segunda-feira, hoje é quarta-feira, né? Como o tempo passa rápido. E estamos no capítulo 3, esse livro tem 5 capítulos, estamos hoje no capítulo 3 e eu acho maravilhoso esse capítulo. O irmão Reagan intitula ele como Deixe a Zoé dominar você. Deixe a vida de Deus dominar você. E ele começa com um texto, eu já quero iniciar aqui o nosso estudo. Ele começa esse capítulo, né, citando o texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 10 e 11. Então eu quero ler esse texto com você e depois eu quero contextualizar todo esse capítulo, né, e tocar alguns pontos dele que são bem importantes para o nosso entendimento hoje, do que o irmão Reagan propõe nesse capítulo, né? O que é dominar, né? O que é deixarmos a vida de Deus nos dominar. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10 diz: trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Eu vou ler do início de novo, ok? É um texto um pouquinho mais complexo, então eu quero ler com mais cuidado para que você e eu prossigamos juntos aqui. Trazendo sempre, toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Veja, esse é um dos textos mais incríveis, né, que nós temos na Bíblia. Claro que toda a Bíblia é incrível, mas é um dos textos mais contundentes, digamos assim, né? Nós temos aí uma direção a seguir, né? E calha muito bem com aquilo que o irmão Reagan começa ou intitula esse capítulo, né? Deixar a vida de Deus, a vida Zoé, nos dominar. Veja, uma vez que nós nascemos de novo, automaticamente isso nos fez morrer para o mundo, né? Vivemos agora para Deus, mas morremos para o mundo. Ou na verdade, vivemos para Deus porque morremos para o mundo, né? E é sobre esse estilo de vida, de morte de vida, né? Esse estilo de existência, né? Morrer para o mundo e viver para Cristo, é que esse texto de Paulo fala aqui, de 2 Coríntios fala, Paulo trazendo esse entendimento. Em toda parte da nossa vida, né? em toda a nossa vivência, em toda a nossa experiência de vida em Cristo, nós experimentamos costumeira e diariamente esse processo de morrer e de viver. Como? Morrer para as coisas do mundo, viver para as coisas do Senhor. Mortificar a nossa carne para não fazer o que ela quer e ainda assim contar com a vida que Deus depositou em nós através de Cristo para fazer então aquilo que a palavra diz que nós temos que fazer. Veja, por exemplo, uma pessoa que ela nasceu de novo e ela viveu a vida inteira fumando. Então, na carne dele, na carne dessa pessoa, né, na natureza pecaminosa, digamos assim, um dos processos, né, que existiam ali era o vício do cigarro. Isso é apenas um exemplo, ok? A gente está conjecturando aqui. Então ela nasce de novo, a vida de Deus começa a operar dentro dela. A Bíblia fala que esse é um processo automático. Uma vez que nós nascemos de novo, queridos, não é um processo que demora nem sequer 1 minuto, é automático. A velha natureza pecaminosa e satânica sai e a natureza divina de Deus chega, amém? Nós deixamos de ser criaturas mortas espiritualmente e nós passamos a ser automaticamente
novas criaturas em Deus, nova criação no Senhor, vivos espiritualmente agora para Deus, ok? Então esse processo de vida, essa vida Zoé, a própria vida que habita em Deus e que Ele fez habitar em Jesus Cristo, ela passa a viver em nós, habitar em nós e ser a nossa essência. Então tudo que é divino, tudo que é da essência de Deus, de repente está lá, operando no nosso coração, na nossa vida. E é por causa dessa vida operando em nós, né, que nós podemos nos desfazer daquilo que antes eram nossas práticas. Então, o exemplo que eu dei, alguém que era viciado em cigarro, de repente, pela própria vida de Deus operando dentro dele, ele começa a não querer mais aquilo lá. Às vezes ele não sabe nem porquê ou como vai chegar naquele lugar de não fumar mais, mas simplesmente existe aquela vida pulsando dentro dele dizendo: isso não condiz, isso não é pertinente, isso não pode mais, isso não é mais o seu estilo de vida. Alguém que mente, alguém que adultera, alguém que qualquer coisa que faça parte da natureza pecaminosa, aquelas coisas simplesmente vão perdendo o valor, vão perdendo o sentido. E a vida de Deus, ela vai meio que, me entenda aqui, né, empurrando essas práticas para fora. E aí é onde se cumpre o que está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo dizendo: o tempo todo nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Ou, na nossa carne existe um morrer, para que também na nossa carne, ou através da nossa vida, opere o viver em Cristo, não é? Ou seja, deixar as coisas que são mundanas e abraçar as coisas que são sagradas. Então esse é o estilo de vida que nós passamos a entrar, né, ou a vivenciar uma vez que nascemos de novo. Isso é o que está proposto em Deus. Agora, um ponto bem interessante desse capítulo que o irmão Reagan traz, e o irmão Reagan, né, quem é assíduo, né, na leitura do irmão Reagan, ou conhece, ou já leu, sabe o quanto ele é contundente nas informações dele, né, o quanto ele é prático, o quanto ele é objetivo. E é mesmo certo, na verdade a Bíblia também trata de forma muito prática essa questão do pecado e da vida em justiça. Veja, é mesmo um ponto certo. É possível nascermos de novo e ainda assim, né, mesmo tendo a vida de Deus, mesmo tendo a própria natureza de Deus, a essência de Deus operando no nosso coração, ainda assim nós decidimos fazer as coisas erradas ou as coisas que fazem parte do velho homem. Lá, se eu não me engano, na carta de Pedro, ele diz: olha, é necessário que deixar o velho homem e se revestir do novo homem. Esse processo de deixar o velho homem, né, ou se despir do velho homem e revestir-se do novo é um trabalho meu e seu. Não tem como fugir disso. Não é um trabalho de Deus fazer isso, não. O trabalho de Deus é providenciar o ambiente, né? É como, de repente, você ganhar uma casa, né? A casa está lá e toda a estrutura está pronta para que você apenas habite dentro dela. Agora você decide se você vai habitar e participar daquele bem ou se não. Então Deus estabeleceu e estruturou toda a casa chamada salvação, né, para você e eu habitarmos nela. Agora você e eu decidimos se vamos habitar e se vamos desfrutar do que está proposto ou se vamos continuar querendo viver embaixo da ponte, né, que é essa vida miserável, a vida, enfim, com os valores mundanos. Então existe aqui uma divisão bem clara. O irmão Reagan, ele fala algumas coisas, eu fiz questão de grifar algumas delas e eu quero ler com você mesmo e dentro da leitura fazer alguns apontamentos. Acerca desse texto que eu li, 2 Coríntios 4, 10 e 11, o irmão Reagan ainda fala aqui nos parágrafos a seguir, ele diz: o apóstolo Paulo não se refere à ressurreição, mas a alguma coisa que acontece nessa vida, ok? Então veja, quando falamos sobre viver, né, morrer para o mundo, viver para Cristo, experimentar a morte dos nossos corpos, no sentido de não fazer aquilo que queremos, né, aquilo que a nossa carne nos impele a fazer, a concupiscência, etc., mas fazer aquilo que de fato a palavra nos instrui a fazer. Isso não é uma coisa que está para a vida posterior, né, para quando nós formos arrebatados e vivemos com o Senhor na eternidade. Não, isso é uma coisa para agora. Esse morrer para o mundo e viver para Cristo é uma coisa imediata, é de hoje. É para você e eu fazermos agora mesmo, depois que essa live acabar, começarmos a viver essa vida nesse sentido, impulsionados pela vida de Deus. E ele continua aqui dizendo: estou convicto de que se alguém aprender a andar na luz da vida ou da Zoé e deixar que ela o domine, terá uma existência plena e longa.
Ele continua aqui dizendo o seguinte: o cristianismo é o ato divino que arranca o homem da família de Satanás e o leva a pertencer instantaneamente à família de Deus. Lá em João capítulo 5, versículo 26 diz o seguinte: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, o Zoé em si mesmo. E aí o Morrega continua aqui, eu estou lendo para você, para a gente poder caminhar aqui. A vida eterna, pois, preste atenção, a natureza de Deus, é o seu ser ou a substância do Senhor. Em 2 Pedro 1,4 diz: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas sejais participantes da natureza divina. Se você está me acompanhando aí, eu quero te pedir para você fazer algo aí comigo agora. Diga comigo: eu sou participante da natureza divina. Amém? Não é apenas uma questão de visitar a natureza, não, nós sermos parte disso. Nós temos parte com a natureza divina. E aí o Pedro continua dizendo: havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E o Morrega completa: a corrupção da qual escapamos é a morte espiritual, a natureza satânica. Agora, porém, tornamo-nos participantes da natureza divina, a vida de Deus que está em nós. Lá em João 5,24 diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Temos a vida eterna agora e não precisamos esperar para ir para o céu, para então desfrutá-la. Ok? Tem mais outras coisas que o Morrega fala aqui, eu fiz questão de grifar e eu quero só contextualizar isso aqui. Gente, é mesmo importante entendermos esse ponto especialmente. Nós fomos chamados para participarmos da natureza divina. Amém? Essa natureza ela está em nós e ela é capaz por si só, de nos inspirar às mudanças que nós precisamos. Veja como Deus é maravilhoso e como se cumpre aquilo que está escrito: Deus não é injusto, para se esquecer ou para não fazer algo. Veja, Deus não é injusto. Se Ele inspirou Paulo a dizer para nós, lá em Romanos 12, que é necessário que nós não nos amoldemos a esse mundo, mas renovemos a nossa mente pela palavra. Veja, pela palavra existe um poder disponível, a própria vida de Deus ela está operando no nosso coração, a essência do ser de Deus opera em nós e nos impulsiona, eu vou dizer. Ela não chega a nos obrigar, ela não chega a nos condicionar, no sentido de não existir outra saída, não, mas ela nos impulsiona, ela nos inspira. Deus e a sua vida nos inspiram mesmo a fazer aquilo que é correto. Nós ainda temos nas nossas mãos e na nossa boca a decisão de fazer ou não, de atuar ou não sobre aquilo. Veja, Paulo certa vez escrevendo a sua carta, ele diz: olha, porque eu preguei a palavra e alguns dos ouvintes praticaram, mas outros não praticaram. E Paulo estava se referindo a uma mensagem que ele ministrou para a igreja de Corinto, e naquela mesma reunião ele foi identificado que alguns seguiram aquelas instruções e outros não. Veja, estavam todos na mesma igreja, estavam todos no mesmo lugar, na mesma hora, ouvindo a mesma palavra. A mesma unção que tocou em uns, tocou em todos, mas dentro daquele culto, alguns saíram e praticaram a palavra e tiveram sucesso, outros saíram daquela ministração e não praticaram a palavra, e aquilo não fez no menor efeito para eles. Veja, é possível nós estarmos com a mesma disposição, dentro da mesma disposição, mas não termos os mesmos resultados. O que vai determinar isso? O quanto você e eu vamos nos agarrar e vamos desfrutar dessa vida, o quanto você e eu vamos nos deixar ser dominados por essa vida, como o Morrega diz. É necessário nós sermos dominados por isso, nós nos deixarmos dominar, Ele continua aqui dizendo: dessas passagens aprendemos que a vida eterna é a natureza de Deus, e tornar-se filho de Deus significa participar dessa natureza divina da vida eterna.
Quando a recebemos, a natureza satânica retira-se de nós. Não estou referindo-me à natureza carnal, mas ao espírito, nosso verdadeiro ser, o homem interior. A morte espiritual trouxe ao homem a morte física. O novo nascimento, contudo, outorga a vida eterna ao espírito do homem agora, e a promessa da imortalidade para o nosso corpo no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma questão um pouco mais abrangente, não dá para tocar nisso especialmente agora, mas veja, é um fato, né? A vida eterna ela está operando agora mesmo em nós. O nosso corpo ele está sendo afetado, né, pela imortalidade? Não. O nosso corpo ele ainda é mortal, né? O nosso espírito ele é imortal por si só, né? E agora o que a grande bênção, né? As grandiosas e preciosas promessas nos garantem que nós estamos aliados a Deus e aliançados com o Senhor para a eternidade. Então, nosso espírito é eterno e eternamente estará com o Senhor. Isso se também abrange hoje. Agora mesmo nós estamos aliançados com o Senhor. E de hoje até eternamente estaremos com Ele. Agora, esse corpo mortal que nós temos aqui, certamente um dia, ou, né, nós vamos estar com o Senhor, vamos partir dessa terra, ou, e eu creio nisso, especificamente eu creio nisso bastante, que nós somos a geração que vamos ser arrebatados. Então o nosso corpo ele será glorificado, transformado, e então o nosso corpo, né, a nossa carne, ela se transformará num corpo imortal, né, um corpo divino, divinizado, né, e então estaremos completos, espírito, alma e corpo, como sempre Deus projetou, mas agora ambos dentro de uma característica da imortalidade, né, da existência plena e completa e eterna. Mas o fato é, né, e voltando aqui para o nosso assunto, deixar a vida de Deus nos dominar por completo. O Irmão Reagan fala uma coisa, eu quero ler aqui bem isso de uma forma bem precisa e específica, porque isso é fantástico. E esse de fato é o centro da mensagem desse capítulo especificamente, e o centro do deixar, né, do deixarmos que a vida de Deus ela nos domine de fato, tanto por dentro quanto por fora, amém? E aí, aqui está uma parte do que o irmão Reagan diz: receber Jesus é um ato da vontade do homem, agindo de acordo com a palavra. Você sabe que está sem um Salvador, sem comunhão com Deus, sem vida eterna, e procura Deus justamente para lhe dizer: recebo Jesus como meu Salvador. Então isso foi isso que você e eu fizemos um dia, né? Ou se alguém aqui nessa live não fez ainda, há essa oportunidade de fazer hoje mesmo, exatamente agora, essa confissão e dizer: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu reconheço que eu estou perdido, mas agora eu quero ser encontrado pelo Senhor. Então essa confissão de alguma forma já foi feita ou vai ser feita, e isso nos garante a vida eterna com o Senhor, isso nos garante salvação, redenção. E aí o Morreu continua aqui dizendo: no entanto, não é o bastante ter Jesus como Salvador. E aqui é o centro dessa mensagem, ok? Não é o bastante ter Jesus como seu Salvador. Como assim? Você também deve reconhecer Jesus como Senhor sobre a sua vida. E aí ele continua e eu finalizo aqui a parte das citações dele. Uma das dificuldades que os cristãos enfrentam é que desejam ter Jesus como Salvador, mas não como o Senhor de sua vida. Muita gente o quer para se livrar do inferno, mas não o quer para ser governante da sua vida sobre a terra. Veja, queridos, aqui está um ponto-chave e extremamente importante desse livro e daquilo que estamos estudando. A vida de Deus, ela é soprada em nós, nós nascemos de novo. Essa natureza divina, ela afasta definitivamente a natureza satânica e nós passamos a viver a vida, né, inspirados pela vida de Deus, pela essência do próprio Senhor no nosso coração. É essa essência que vai nos afastando todos os dias, né, que vai nos dando impulso, que vai nos dando força, graça, poder, conhecimento para nós tomarmos as decisões corretas todos os dias. Lembra do que eu falei na segunda-feira? Nascer de novo é uma vez, mas salvação é todo dia, né? Nascer de novo, entregar-se a Jesus como Senhor, como Salvador e ser livre da natureza pecaminosa, estar
Agora, consciente da vida eterna com o Senhor é uma vez. Agora, manter isso é uma prática diária e nisso aqui está imbuída a salvação. Nós salvamos a nossa vida todos os dias pela palavra de Deus, nos livrando daquilo que é pecaminoso, nos despindo das práticas do velho homem e nos revestindo agora das práticas do novo homem, recriado em Cristo Jesus, em verdadeira justiça e santidade. Amém? Então isso é a nossa vida pessoal, particular como filho de Deus, no momento em que nascemos de novo. Agora, o centro dessa mensagem uma coisa é de fato nós nascemos de novo e entregarmos a nossa vida ao Salvador Jesus. Uma outra coisa, que aí eu digo faz parte dessa salvação diária, é nós nos entregarmos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus, não é? Veja que a Bíblia nos fala acerca de nós, quando éramos pecadores, que nós servíamos a Satanás, nós servíamos ao pecado. Então existia um Senhor sobre a nossa vida lá no mundo, que era Satanás, que era a natureza pecaminosa. Uma vez que nascemos de novo, agora nós temos a oportunidade de ter Deus como Senhor da nossa vida, Jesus como Senhor da nossa vida. Nós trocamos o senhorio. Antes era Satanás, agora sai o diabo e agora vem Jesus, e Jesus é o nosso Senhor. Agora, ter Jesus como nosso Senhor é de fato uma opção que você e eu fazemos, e não é apenas uma opção de um dia, mas é uma opção que tem que ser feita todos os dias e às vezes, muitas vezes durante o mesmo dia, de fazer aquilo que Jesus diz para fazer e não fazer aquilo que Jesus diz para não fazer, né? Certa vez Paulo disse, e esse texto é bem interessante, não vou lembrar agora a referência, me perdoem, depois eu posso colocar aqui de alguma forma, mas ele diz acerca daquilo que é conveniente ser feito, né? Em algum momento ele escreve, eu não estou registrando agora a passagem exatamente, mas ele fala acerca daquilo que é possível, do que convém fazer, né? E daquilo que não convém. Veja, Paulo diz, pois tudo me é lícito, pois tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Tudo me é permitido, porém nem tudo eu faço, né? Veja, há uma certa confusão quando a gente pensa sobre isso, e eu já quero começar aqui a encerrar. Quando nós lemos o apóstolo Paulo dizendo, olha, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Algumas pessoas, né, eu já tive contato com algumas delas que pensam, se Paulo diz que tudo me é lícito, tudo é tudo, né? Afinal de contas, tudo em grego é tudo. E tudo me é lícito. Eu posso sim, né, de repente dar uma mentidazinha aqui, eu posso dar uma enganadazinha ali, eu posso fazer uma brincadeira chula ali, eu posso me comportar de tal forma que não é muito cristã ali, e ainda assim isso me é lícito, afinal de contas eu posso todas as coisas. E veja, não é esse o sentido, porque seria uma incongruência muito grande, né? Paulo dizer, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, inspirado para escrever, dizer que tudo é lícito, no sentido de dizer que as coisas erradas também são lícitas. Veja, não, Paulo está dizendo que todas as coisas são lícitas. Todas quais? Todas as coisas que são boas, obviamente, todas as coisas que são puras, todas as coisas que são permitidas, né, e que convêm com essa natureza de Deus. Agora, nesse contexto, Paulo está dizendo, nem todas elas me convêm em certos momentos. Por exemplo, me é lícito comer carne, mas se eu estou na roda de pessoas e que comer carne para aquelas pessoas, para o que elas creem, para a cultura delas é uma coisa que vai escandalizá-las, então isso não me convém fazer. Por mais que ele seja lícito, eu posso escolher não fazer porque não convém para o bem comum. Amém, gente? Então tem coisas que assim são muito fáceis de a gente entender. Me é lícito adulterar? Não, claro que não. Me é lícito falar palavrão? Não, obviamente que não, porque isso não faz parte da natureza de Deus que opera em nosso coração. Então isso não é lícito. Então nem está na categoria de saber se convém ou se não convém. Simplesmente não é possível. Para nós não é possível. Agora, das coisas que são permitidas, né, daquilo que nos convém pela natureza, ainda assim nós vamos ter a oportunidade de fazer aquela checagem pelo bom senso. Rapaz, isso aqui convém fazer agora ou isso aqui não convém fazer agora, né? E isso é um ponto interessante para nós entendermos e caminharmos. Esse foi apenas um parênteses que eu quis abrir, ok? O fato é, com relação a essa parte de fazer de Jesus nosso Salvador,
mas também fazendeiro, nosso Senhor, é que nós temos uma condição de salvação que nos propõe isso todos os dias. Nós vamos entregar o nosso caminho, a nossa vida, nós vamos entregar as nossas decisões a Jesus e deixar que Ele nos guie, né, pelo seu Espírito ou não. Nós vamos fazer aquilo que que convém à natureza de Deus, ou vamos de alguma forma lançar mão das obras do velho homem. Tem um exemplo que o irmão Rega fala nesse livro, nesse mesmo capítulo, acerca de uma mulher, e veja que exemplo maravilhoso. Eu quero encerrar com isso, e eu creio que isso é por si só já bem elucidativo, né, sobre esse ponto. O irmão Rega, ele fala sobre uma temporada que ele pastoreou uma igreja, e ele disse que nessa igreja que ele pastoreou tinha essa irmã, e ele disse que era a irmã mais espiritual que ele conheceu em todo o seu ministério. Veja, o irmão Reagan falando sobre, né, anos de ministério, ele disse que dentro desse panorama todinho, a irmã mais espiritual que ele conheceu estava na igreja que ele pastoreava. Ele disse que ele chega a comentar e a escrever: eu já encontrei com pastores e esposas de pastores, eu já encontrei evangelistas e esposas de evangelistas, mas nenhum deles se compara ao nível de espiritualidade, de entrega que aquela mulher tinha. Era notório, ela fluía nos dons do Espírito, ela sabia como orar, ela alcançava resultados na sua oração, ela era uma pessoa que exalava a comunhão com Deus de uma forma que o irmão Reagan diz, ele jamais tinha visto em qualquer outra pessoa. Ela era casada, tinha filhos casados, né, uma estrutura familiar legal. O fato é que ela era a pessoa mais espiritual que o irmão Reagan disse que já tinha encontrado. Certo tempo ele passou, né, depois de pastorear essa igreja, ele foi para outro lugar. Um belo dia depois ele voltou para essa cidade, voltou para visitar essa igreja, e quando chegou lá, não viu aquela irmã, e perguntou para alguma das pessoas da igreja onde é que ela estava. E pouco tempo depois, né, a filha daquela mulher chegou para falar com o irmão Reagan e passou para ele um panorama que ele não, né, bem desgostoso. Veja só, a filha daquela mulher disse que infelizmente o pai dela tinha morrido, né? Então aquela mulher tão espiritual ficou viúva, e pouco tempo depois de ela ficar viúva, ela se mudou para uma outra cidade. Ela começou a trabalhar num emprego. Ela tinha 50 e poucos anos, e ela começou a trabalhar em outro emprego. E nesse outro emprego ela conheceu um rapaz, um homem, né? E ela começou a se relacionar com esse homem. E essa filha, né, enquanto ela falava com o irmão Reagan, ela estava relatando essas coisas. Ela disse: olha, irmão Reagan, minha mãe, ela conheceu esse homem, e depois ela começou a se envolver com ele, começou a namorar, e finalmente ela trouxe esse homem para casa para nos apresentá-lo como seu namorado. E na hora que ele chegou, no meu coração, a filha dizendo, no meu coração eu já sabia, tinha algo errado com aquele homem. E ela apresentou, e depois que ele foi embora, eu falei com a minha mãe: mãe, olha, a senhora sabe o que a Bíblia diz, a senhora tem muito mais experiência, a senhora é muito mais espiritual do que eu, a senhora sabe o que a Bíblia fala acerca de não ter jugo, de não se envolver com jugo desigual. Esse homem, ele não é crente, esse homem não está no nível espiritual da senhora. Então, bom, a gente não quer proibir a senhora de se casar, não temos nada contra a senhora refazer a sua vida, mas desde que seja com alguém que de fato vá cooperar com o chamado de Deus para a sua vida. E disse que aquela mulher, a mãe dela, ficou refazendo, consertando de alguma forma, né? Não, mas ele frequentou a igreja, uma igreja evangélica. E a filha disse: mãe, a senhora está cansada de saber que não é porque a pessoa frequenta a igreja evangélica que ela de fato é salva, né? Tá cheio de pessoas dentro da igreja evangélica que de fato não nasceram de novo, não tiveram encontro pessoal com Jesus. E aquela mulher ainda continuou tentando manter aquele relacionamento, e por fim a mulher disse para a filha: filha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou orar a Deus e eu vou colocar aquele novelo de lã, né, aquela prova diante do Senhor, e esperar que Deus me responda. E a filha retrucou a mãe dizendo: mãe, a senhora sabe que isso não vai funcionar, porque a senhora não precisa colocar Deus à prova ou para ele lhe provar alguma coisa que a Bíblia já fala que não é possível. O jugo desigual não é algo que Deus aprova, então a senhora não precisa colocar esse novelo de lã. E
mesmo assim, enfim, a mãe, né, deu os desdobramentos, colocou aquele novelo de lã e, de fato, né, como ela mesma queria, ela acabou se casando mesmo com aquele homem. Tempos depois, e aí o Morrega estava na sua casa, né, e esse fato interessante aconteceu. Na verdade, ele estava lá naquela cidade e estava na varanda junto com a esposa dele, e de repente ele viu uma mulher vindo, né, cambaleando no meio da rua, e olhou para a esposa dele e falou: será que aquela irmã, aquela pessoa que está ali, parece aquela irmã fulana de tal? E eles esperaram, né, ela chegar um pouco mais perto. De fato, constataram que era ela mesmo, e foram lá em cima dela, né, pegaram ela, e quando chegaram mais perto viram que ela estava cheia de hematomas, ela estava com o olho roxo, ela estava com partes do corpo dela bem machucadas, ela tinha levado realmente uma surra. Pegaram ela, levaram ela para dentro da casa deles. Ela estava naquele caminho indo ao encontro da filha dela, depois de ter passado já 10 dias internado no hospital, porque ela 10 dias antes tinha sido severamente agredida por esse marido. E aí ela saiu de casa, né, cambaleando, mas não conseguiu encontrar ajuda, acabou sendo levada para o hospital, passou 10 dias no hospital, saiu do hospital depois de 10 dias e ainda estava ruim, né, ao ponto de ir cambaleando para a casa da filha. E nesse meio desse percurso, o Imorrega encontrou com ela, trouxe ela para casa, né, junto com a sua esposa, cuidaram dela e conversaram com ela. E ela começou a dizer: Imorrega, eu só queria saber de uma coisa, Imorrega. Por que Deus não impediu que eu me casasse com aquele? E aí a palavra que escreve aqui é estrupício. Não sei quantos conhecem essa palavra. Estrupício é uma palavra que a gente usava lá na Paraíba também. Esse caba ruim, né? Enfim, uma pessoa que não presta, né? Uma coisa que não vale a pena. Por que Deus não me afastou desse estrupício? E ela questionando isso, né? E o Imorrega disse, na verdade o comentário dela foi o seguinte: Imorrega, quando chegar ao céu, eu vou perguntar a Deus por que ele não me afastou desse estrupício, por que ele permitiu que eu me casasse com ele. E tudo isso agora está acontecendo comigo. Eu fui severamente, enfim, machucado, ele me traiu e tal. Um detalhe, gente, dentro dessa história, a filha disse para a mãe, né: mãe, eu acho que ele bebe, ele tem cara de alguém que bebe. E a mãe disse: não, ele não bebe não, você está imaginando coisa. Aí a filha insistiu um pouco mais: mãe, ele parece ser uma pessoa que bebe. E aí a mãe, né, abriu para a filha: não, de fato, filha, ele bebe ali uma cervejinha ou outra, mas olha, filha, quando a gente se casar, ele vai parar de beber, ele já me prometeu fazer isso. E aí o Morrega, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz: olha, se você está pronta para casar, né, se você é jovem, ou é meia idade, ou é mais madura, e está pronta para casar com um homem, e esse homem diz que vai deixar de fazer coisas erradas depois que esse casamento acontecer, fique certo de que isso não vai acontecer nunca. Ele nunca vai deixar de fazer aquilo errado. Se ele não deixou de fazer errado antes de casar, não pense que ele vai fazer depois de casar. E aí passa esse panorama todo, né? Ela é agredida, tem esse inferno, né? nesse sentido. E aí ela chega naquela casa do Imorrega e diz: Imorrega, eu só espero chegar no céu e perguntar a Deus por que ele não me afastou desse estrupício. E o Imorrega, né, muito claro e muito rápido para dizer para ela falou: irmã, olha, você me conhece, eu fui o seu pastor durante algum tempo, e a senhora sabe como é que eu trato as coisas. Então a senhora não precisa esperar chegar no céu para que então tenha essa resposta. Eu posso lhe dar essa resposta agora mesmo. A senhora quis fazer isso, a senhora quis casar com ele, a senhora escolheu, mesmo diante de tantas evidências que não era necessário, a senhora não deixou Jesus ser o Senhor da sua vida nessa área, tomou a sua própria decisão, fez o que a senhora quis fazer, foi a senhora, né? Você foi a senhora da sua própria vida. E então isso aconteceu de forma que não era necessário. Tanto dano aconteceu, tanto prejuízo aconteceu, e agora a senhora está aí com um baita de um problema nas mãos para resolver. Veja, queridos, existem tantas situações que nós poderíamos ser simplesmente livres delas, se nós dedicássemos a nossa vida para ter Jesus, além de Salvador, Senhor nosso também, né?
deixar que as palavras de Jesus nos guiem, deixar que as nossas experiências elas sejam realmente moldadas por aquilo que Deus quer que sejam, né? A forma como Deus quer que sejam. Então, esse é o centro dessa mensagem, né? Deixar a vida de Deus nos dominar. Não é apenas um domínio, né? No sentido de espiritualmente estarmos certos da salvação e da vida eterna, mas é de como nós vamos viver essa vida eterna e experimentar essa vida eterna exatamente hoje, nos nossos trabalhos, na nossa casa, na nossa vida familiar, nas nossas finanças. Como é que nós vamos nos comportar hoje? Vamos fazer decisões como senhores das nossas próprias vidas, ou nós vamos deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida e tomar as decisões pautadas no que Ele vai nos guiar e como Ele vai nos guiar e quando Ele vai nos guiar? Então essa é uma questão que você precisamos responder para nós hoje mesmo, e eu desejo que a resposta seja tornar Jesus como nosso Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua vida, obrigado por tudo aquilo que você já providenciou e já nos deu em Cristo Jesus. Obrigado por você nos dar a tua própria vida, a essência que nos impulsiona e que nos motiva todos os dias a fazer aquilo que é a tua vontade, nos despir do velho homem, nos revestir todos os dias do novo homem, e sabendo, Pai, que a nossa natureza agora ela está pautada em justiça e santidade provenientes da verdade. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que nós temos hoje de não somente ter Jesus como nosso Salvador, mas de hoje mesmo nos apropriarmos dele como Senhor da nossa vida. Não queremos andar como alguém desgarrado, mas queremos falar aquilo que Pedro disse certa vez: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que faremos, se só Jesus tem as palavras que vão nos guiar a fazer aquilo que é certo e a fazer aquilo que é prudente? Pai, eu te agradeço pelo teu próprio Espírito que nos guia em toda a verdade e que nos mostra o caminho da salvação todos os dias. E te dou graças por tudo isso, Pai, em minha própria vida e na vida dos meus irmãos. Amém. Glória a Deus, gente. É isso. Por hoje é isso. Eu declaro um dia de paz, um dia de alegria, em nome de Jesus. Amém? Vamos seguir as orientações do nosso Salvador e também do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém? Isso é uma vida plena de Deus. Eu amo vocês. Deus abençoe. Obrigado por terem entrado aqui, viu? Muita gente entrou. Shalom e até amanhã, em nome de Jesus.